O exercício contém uma tabela de dados com nomes de livros e seus preços e locais onde você pode comprá-los. Na primeira coluna aparece o nome dos livros. Após isso, temos o tipo, o gênero, o preço, a loja na qual você pode comprá-lo, o cartão utilizado para você ter um desconto e o valor do desconto. Temos também a altura do livro, o comprimento, o número de páginas que contém, qual é a sua editora, o seu autor e em qual idioma ele foi escrito. Na primeira planilha, temos os enunciados. O primeiro exercício pede para que seja feita uma nova coluna que classifique os livros conforme o número de páginas que eles possuem. Caso o livro tenha menos de 100 páginas, ele será classificado como pequeno, de 100 a 350 como médio e de 350 páginas para cima como grande. Voltando para a tabela de dados, nós iremos criar uma nova coluna chamada largura e, utilizando a função C, iremos classificar os livros. Então, da seguinte maneira: C, o número de páginas, vou me basear na primeira linha, no primeiro livro. Então, se o número de páginas for menor que 100, ponto e vírgula, ele será classificado como pequeno, abre aspas, fecha aspas. Caso contrário, ainda sobram duas opções. Para que fique da melhor maneira, iremos usar outra função C dentro já de uma função C. Se, novamente, o número de páginas for desta vez maior que 350, ele será classificado como grande, ponto e vírgula. Agora, se ele não tiver menos que 100 páginas, nem mais que 350, ele tem entre 100 e 350, que será classificado como médio. Fecha os parênteses e automaticamente você terá a classificação conforme a largura. Feito o primeiro exercício, vamos ao segundo. O segundo enunciado diz: admitindo que um comprador que fala somente português queira comprar um livro do gênero romance na Livraria Cultura, quantas opções de compra ele possui? Para isso, será feita uma nova coluna para auxiliar a soma destes livros. Para quantificar estes livros, iremos atribuir o valor 1 para aqueles que atenderem os 3 critérios e 0 aos que não condizerem com tais critérios. Vamos começar. Usando a função C, nós teremos de abordar os 3 critérios. O idioma tem que ser português, o gênero tem que ser romance e a loja tem que ser a Livraria Cultura. Para simplificar isso com a função C, usaremos também a função E. Desta forma, o idioma deve ser igual a português. Atente-se à escrita idêntica a qual já se encontra na tabela de dados. Ponto e vírgula. O outro critério é que o gênero tem que ser igual
a romance, ponto e vírgula. E por último, a loja, que deve ser igual à livraria Cultura. Não se esqueçam de colocar aspas entre texto. Terminados os critérios, fecha parênteses, já que estamos utilizando a função e dentro da função c, ponto e vírgula. Se tudo isto for verdadeiro, nós atribuiremos valor de 1. Caso contrário, 0. Fecha parênteses e automaticamente você atribuirá o valor de 1 ou 0 conforme o livro atende ou não aos critérios. Por fim, no final da coluna, você usará a função soma para somar os valores acima, obtendo, portanto, o número de opções que o comprador poderá fazer. O terceiro enunciado, por sua vez, diz o seguinte: adicione uma coluna comprador A e preencha com sim para os livros que forem da livraria Saraiva ou que forem do tipo literatura estrangeira com preço inferior a R$ 28. Caso contrário, preencha com não. Então, vamos criar uma nova coluna chamada comprador A. Perceba que temos 3 critérios. Tem que ser da livraria Saraiva ou literatura estrangeira com preço menor que R$ 28. Ou seja, teremos de usar, além da função C, a função e o. Vamos por partes. Se o livro for vendido na loja Saraiva, mas antes de colocar isso, vamos usar a função e para unir. Vamos usar a função ou, desculpe, para unir os critérios, pois o livro pode ser da livraria Saraiva. Então, vamos na coluna loja, que deve ser igual Saraiva ou deve ser do tipo igual literatura estrangeira e, ao mesmo tempo que for literatura estrangeira, deve ter o seu preço menor que R$ 28. Feche parênteses da função e, feche parênteses da função ou, ponto e vírgula, se tudo isso for verdade, sim. Caso contrário, não. Fecha aspas, fecha parênteses, pronto.